Algumas pessoas acham, né, acreditam, tem essa crença limitante de que para trabalhar com decoração de festas precisa ter talento, né? Tem muita gente que já se limita e se auto-sabota. Ah, mas eu não tenho talento. Ah, mas eu não sei nem trabalhar com flores naturais. E assim, existe um processo certo de aprendizado. E é literalmente uma crença limitante. Assim como tudo nessa vida se aprende, trabalhar com decoração de casamento também é um aprendizado, também tem um processo, também tem uma metodologia mais eficaz, umas mais eficazes e outras menos, né? Eu mesma, antes de trabalhar com decoração de festas, eu nunca me imaginei nesse mercado. E, inclusive, eu tinha essa crença de que, mas eu nem sei cuidar de uma planta. Eu nem sei trabalhar com flores naturais. Eu achava que para isso a pessoa tinha que nascer com dom ou ser a fada do dedo verde, mas não é bem assim. Eu era super limitada, eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo quando o cliente me mandava uma mensagem para saber sobre o meu trabalho. Eu ficava nervosa. Eu ficava nervosa quando eu tinha que passar um orçamento pro cliente. Quando eu tinha que dar preço, então, batia o desespero total. Demorou um tempo, né, com muitos erros e acertos, para eu poder aprender o processo natural e lidar com tranquilidade e naturalidade. Mas assim, quem vê hoje nem imagina. Eu com quase uma década de carreira, pioneira no meu segmento, não imagina que pra mim o começo também não foi fácil, que me dava frio na barriga. A todo evento, pra mim, a sensação mais próxima que eu posso dizer é como se fosse uma final de Copa do Mundo. Pra mim, cada evento é isso. E cada evento eu sinto frio na barriga até hoje. Só que eu não tenho mais medo, porque eu me preparo mais, né? Já tem algumas coisas que eu sei que vão funcionar melhor, outra menos. Então, é um processo. Como eu disse, é um processo. E aqui no Brasil, como eu disse, eu fui pioneira desse segmento, né? De decoração de mini wedding e de festas intimistas. O que pra mim foi muito mais difícil, porque eu não tinha uma pessoa, uma mentora, eu não tinha praticamente zero conteúdo sobre isso no YouTube, não tinha. Então eu tive que ralar muito atrás, desenvolver muito o processo, estudar muito, inclusive, que eu faço até hoje, tá? Pra poder me encaixar. Hoje em dia vocês têm a mim, que passo de fato tudo, abro tudo da minha jornada, da minha carreira, o que deu certo, o que não deu. Só que há 10 anos atrás não tinha isso. Então, assim, realmente o meu começo foi bem difícil, eu tive que ter muita paciência, um processo que vale a pena eu relatar, porque talvez hoje seja o que você esteja sentindo. Talvez hoje essa limitação que você se sabota, que você acha que você tem, seja o que separa você dessa profissão tão lucrativa e prazerosa. Tudo no meu começo melhorou pra mim quando eu parei de focar mais no que eu não era boa e explorar melhor aquilo que eu tinha mais facilidade de desenvoltura no começo. Então foi um processo natural. À medida em que eu ia desenvolvendo os meus processos, os meus métodos, e eu parava de pensar, não sou boa nisso aqui, mas eu sou boa nisso, então vou explorar isso um pouco mais até eu ficar melhor nisso aqui que eu julgo que eu ainda não tô boa. E assim, isso é uma dica muito preciosa. Comece explorando o que você tem de melhor antes de você querer só focar no que você não sabe. É focar mais na solução do que no problema. É como diz o ditado, né? Não dá para você ensinar uma criança a correr sem ela passar pelo processo de andar, engatinhar até correr. E isso eu fiz como um mantra para mim e no começo eu sempre refletia nesse ditado popular. Porque isso fazia eu me sabotar menos, fazia eu sofrer muito menos com isso. Então eu fui desenvolvendo o que eu já era boa, o que eu não era boa. Eu fui fazendo novas etapas, fazendo mais experimentos, fui desenvolvendo mais processos de modo em que eu pudesse me encaixar melhor naquilo. E cá estou hoje, com quase 10 anos de carreira. Hoje eu sei fazer absolutamente tudo na minha empresa, tudo. Mesmo quando eu tenho a ajuda de alguém da equipe, algum freelancer, para poder estar realizando algum evento, eu sei fazer cada processo, desde o contato com o cliente, reunião, briefing com o cliente, eu
sou eu mesma quem faço o processo de compra para evento, garimpo, desenvolvo o projeto, compro as flores e na hora da execução eu delego de acordo com o projeto aquilo em que cada um da equipe é mais especialista, né? Que se desenvolve mais. Isso quando eu não faço os eventos sozinha, porque também isso acontece, dependendo do tamanho do evento. Eu faço muito evento pequeno, pocket, sozinha também. Inclusive, isso eu já até expliquei em uma outra aula, mais a fundo, que como a gente não faz a decoração de uma festa toda acontecer no dia da festa, a gente começa a trabalhar pelo menos uns 3 dias antes, né, de maneira mais intensa. Então, dá super, dependendo do tamanho do evento, para fazer sozinho, porque você faz tudo com antecedência e no dia você basicamente leva tudo pronto para poder colocar no lugar e dar os retoques finais. E para mim, por mais que eu soubesse que eu poderia delegar o que eu não gostava de fazer, até para cobrar da melhor maneira, você tem que saber como é feito. Então eu tinha muito isso em mente. Fora que eu precisava vencer os meus medos. Você já pensou se algum dia eu contrato alguém para poder fazer um extra comigo, por exemplo, de um evento, e essa pessoa por algum motivo não pode estar presente, aconteceu um imprevisto, não vai poder trabalhar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar um furo no evento sem a parte que a pessoa estaria fazendo para mim? Então essa é uma dica de ouro. Saiba fazer todos os processos do seu negócio acontecer, por mais que você delegue. Mas é importante que você saiba. Você não precisa ser a melhor em tudo, tá? Não se cobre a esse ponto. Porém, faça o melhor que você pode sempre. Eu mesma, no começo da minha carreira, na parte das flores, que eu acho que foi uma parte que me deu um pouquinho mais de dor de cabeça, eu nunca tive hábito de cuidar de planta, nunca tive dedo verde, como eu falei. Então, realmente, pra mim, pelo fato de ser a cereja do bolo da decoração, né, que são as flores naturais, eu precisei aprender a lidar desde o zero. Eu não sabia onde comprava, eu não sabia quantos dias durava, eu não sabia como eu ia fazer ela ficar bonita, como limpar uma flor, nada disso. Então, pra mim, o começo para montar arranjos na espuma floral, sabe aqueles arranjos bem redondinhos, grandes assim, geralmente mais usados em mesas clássicas, onde tem 2 arranjinhos iguais assim em cada ponta e o bolo no meio? Então, pois bem, esse tipo de arranjo eu sempre tive muita dificuldade de fazer no começo da minha carreira. Eu ficava cansada, eu ficava estressada, um lado não ficava tão cheio quanto o outro, e o resultado final eu não gostava, eu achava que ele não ficava redondinho o suficiente, enfim. Então, foi o que me deu uma certa dor de cabeça no começo. Então, o que eu parei pra pensar? Até eu desenvolver a técnica certa para poder trabalhar, porque é o que eu digo, tudo é técnica, eu passei a focar durante alguns meses em não oferecer esse tipo de arranjo. Quando eu ia apresentar um projeto de decoração para cliente, eu já focava naquele arranjo direto do vaso, direto no vaso, assim, onde você bota o vaso, a água e faz o arranjo ali, desconstruído ou não, até dá para fazer arranjo redondinho diretamente no vaso, porém a proposta é outra. Então eu foquei mais nisso. Quando eu entendi que aquilo ali eu era melhor naquele momento, eu fiquei mais leve, ficou menos difícil, menos tenso fazer os eventos. Só que eu entregava um resultado de excelência para cliente, entregava. Mas se no meio do caminho eu esbarrasse com uma noiva clássica, que só quisesse aquele tipo de arranjo? Então eu entendi que eu estava entregando o melhor que eu sabia fazer naquele momento, com aquele tipo de arranjo, e deixando de stand-by a espuma floral, né? Arranjo da espuma floral. Porém, eu sabia que aquilo ali era um medo que eu devia vencer. Eu precisava me curar daquele bloqueio lá do arranjo. Então, o que eu fiz? Com calma, sem a pressão externa de ter que fazer aquilo com data certa, com hora certa para o evento, caí dentro e comecei a estudar. Estudava, fazia, refazia, experimentava vários tipos de flores, até que eu desenvolvi um passo a passo, né? Assim, uma coisa que funciona muito se eu preciso fazer 2 arranjos iguais, a primeira coisa é você contar quantas flores terá nesses arranjos. Vai ser 5 tipos de flores. Aí eu vou usar rosa, vou usar lírio, vou usar astromélia e vou usar 2 tipos de folhagem. Ok, definido isso, agora eu vou primeiro fazer um arranjo e no final eu vou contar, anotar
quantas flores de cada eu usei. Só isso, só nesse simples processo, e não no olho, né, confiar só no olho, eu já consegui deixar os arranjos mais harmônicos. E eu comecei a traçar linhas imaginárias. No começo eu fazia com a pontinha da faca, mas depois a gente vai ficando craque. E eu comecei a traçar linhas imaginárias de quantas flores teriam que ter naquela linha, começando pelas extremidades, e com isso eu fui me aprimorando. Foi um processo que para mim foi dolorido, eu queria desistir, eu queria contratar uma pessoa para fazer só a parte floral do meu trabalho, mas eu achei que não fazia sentido, que em algum momento eu ia perder a identidade do meu trabalho, porque dependendo do tipo de decoração que você faz, as flores, ela predomina na decoração. Então, se eu terceirizasse isso, era como não ter o meu jeito, o meu toque, eu não aceitava isso. Eu poderia sim contratar, terceirizar alguém para fazer a minha parte floral, mas não porque eu não conseguia, entendeu? Eu queria vencer essa limitação. Então, e assim foi feito. Hoje em dia, tem muitas pessoas que trabalham só com decoração e a parte das flores, né, do floral, contrata com uma florista. Eu, Dica Oliveira, não gosto de trabalhar dessa maneira. Como eu já trabalho com eventos pockets pequenos, se eu terceirizo, acaba não sendo o melhor financeiramente. Eu prefiro, de repente, contratar uma pessoa que faça parte da minha equipe, terceirizar dentro da minha equipe. E, de preferência, uma pessoa treinada por mim, de minha confiança. E não contratar uma empresa de florista, por exemplo. Entendeu? Então, tem uma certa diferença. Então, assim, esse foi apenas um dos meus relatos, né, de tensão, de desespero no começo da minha carreira. Venci, superei, tô viva, a empresa tá aí, faturando muito bem, obrigada. Mas se eu tivesse deixado o medo de fazer arranjo na espuma floral, me congelar lá no começo, eu não tinha chegado aqui. Porque a gente tem a péssima mania de se sabotar. Tem muita gente que não entra para esse mercado por medo. Para e pensa, mas fulano tem a casa de festa dela própria, ciclano tem um sítio, o outro ali atende fixo no lugar. Como é que eu vou começar do zero, sem padrinho, e competir com essa galera? Dando o primeiro passo, porque foi isso que eu fiz. Eu não tive padrinho no começo da minha carreira. Eu não tinha um espaço fixo para poder estar atuando. Eu não tinha nada disso. O que eu tinha era disposição, força de vontade e disponibilidade para poder estudar. E isso, como eu falei, eu faço até hoje. E assim, o seu trabalho, ele sempre vai falar por você. Existe um mercado enorme. O sol brilha para todos. É só você encontrar o seu nicho e correr atrás do seu e fazer seu nome. E assim, a gente que trabalha com decoração de mini casamento e de festas intimistas, a gente acaba tendo algumas vantagens, né? Porque você não precisa ter um monte de coisa como um espaço físico para você poder atender, você não precisa necessariamente ter uma casa de festa, por exemplo. Você trabalhando com evento pequeno, tem mais mobilidade, você atende seja onde for, em sítio, restaurante, casa do cliente. E fora que o investimento para você começar é muito diferente, até mesmo em relação à estrutura. Eu trabalho usando a estrutura da minha casa. Eu não tenho, por exemplo, um ateliê, né, para poder trabalhar, não tenho. Eu trabalho dentro da minha casa, no quintal da minha casa. Agora, se fosse um evento para 200 pessoas, eu teria que ter um espaço para fazer essa produção. Então, assim, quando a pessoa olha e se compara com uma pessoa do mercado que trabalha com grandes festas, com grandes produções, que cobra muito caro, obviamente você não vai estar par a par com a pessoa, porque o investimento é grande, você precisa ter um público muito quente para poder pagar muito caro por um serviço, para você ter o lucro, para você manter uma estrutura, manter um ateliê, manter uma loja, ou seja, o que de repente você pensa em trabalhar. Então, assim, os eventos intimistas nos isenta de todas essas preocupações a mais, esses gastos que para nós é desnecessário. Então, assim, é uma maneira muito mais fácil de você começar. Isso não quer dizer que você não venha futuramente fazer grandes eventos.
Eu já fiz, né? Eu falo isso sempre, mas eu preferi me nichar pro segmento das festas intimistas, do mini casamento. E foi isso que me deu destaque no mercado.